Fala, meu povo! Chegamos à nossa terceira semana de aulas não presenciais. Estou eu aqui a gravar essa aula de correção das atividades e o início do nosso próximo capítulo. Espero que vocês estejam conseguindo aprender, espero que esteja tudo certinho. Vocês me enviaram a atividade avaliativa, muitos alunos me enviaram a atividade avaliativa. Eu só percebi que alguns alunos só copiou e colou o texto da internet lá e me mandou, e não é exatamente isso que eu queria, né? Eu queria que vocês fizessem uma interpretação do filme, que vocês conseguissem falar com a palavra de vocês sobre as paisagens geográficas apresentadas, as paisagens naturais apresentadas ali, os elementos naturais, as questões culturais. Eu queria que vocês falassem com as palavras de vocês. Alguns copiaram e colaram e me mandaram, mas bacana, a gente vai avaliar isso depois. Vamos dar continuidade nessa nossa aula, corrigindo as atividades que deixam para vocês fazerem aí, né? Ficou essa atividade aqui da página 45, certo? Sobre os climogramas aqui pra gente fazer, né? Então eu vou corrigir a resposta daqui embaixo aqui, ó, para vocês pararem o vídeo e conferir com a resposta de vocês. Caso tenha errado, vocês consigam corrigir, mas eu vou explicar a perguntinha para vocês não ter dúvidas aí. Mesmo que acertaram, só ter certeza por que acertaram, né? Questão 1 aí tá pedindo para analisar os climogramas aqui de vários tipos climáticos diferentes de vários locais da Eurásia, né? O primeiro aqui na Rússia, o segundo aqui em outro lugar da Rússia. A gente repara que são lugares diferentes, climas diferentes, porque a Rússia é muito grande, né? Depois na Áustria, de novo aqui na Rússia e na Inglaterra. Muito bem. Questão 1. Que tipo climático tem médias térmicas menores? O frio de montanha ou frio? O que explica isso? Então o clima frio, galera, é esse aqui, certo? E o frio de montanha é esse aqui. A gente sabe que a linha de temperatura é a linha vermelha, ó. Tá aqui, a temperatura em graus centígrados. Então o clima frio de montanha, ele chega a temperatura que é até próximo de clima frio, ele chega a temperatura até mais ou menos menos 10 graus, ó. Só que chega a determinada época do ano, de maio para setembro, que é o verão no hemisfério norte, esse clima vai subir a temperatura, porque é época do verão. Bacana? Já o clima frio de alta montanha, ele chega a mais ou menos menos 10 graus, igual aqui, e na época do verão no hemisfério norte, ele não consegue subir a temperatura em níveis como o clima frio aqui, tá vendo? Aqui vai chegar até 15 graus mais ou menos no mês de junho, julho, chega mais ou menos a 15 graus de temperatura, ao passo que aqui chega mais ou menos próximo de zero. Por que isso acontece? O fator climático, a altitude, ele não vai sofrer variação em estações do ano. Por quê? A gente sabe, vocês já viram aqui na página anterior, que quanto mais alto é o lugar, menor vai ser a temperatura desse lugar, né? Vocês entenderam aqui por os efeitos aqui. Então já no clima frio, em determinadas épocas do ano, que é inverno, que a Terra vai estar numa inclinação maior em relação ao Sol, você vai ter um clima mais frio ali, uma época de ano, temperaturas mais baixas. Quando isso inverte e você tem no verão, você vai ter incidência solar maior e você vai ter um aumento de temperatura. Nos lugares que tem altas altitudes, isso não vai mudar. Essa alta altitude não vai diminuir na época do verão e não vai aumentar na época do inverno. Isso aí é um fator climático que ele não vai variar, não vai provocar variações em épocas do ano, estações do ano, de acordo com o movimento da Terra. Ele não vai sofrer variações. Então você vai ter um clima muito frio durante o tempo inteiro. Bacana? A respostazinha daqui, ó. O frio de montanha diz que apresenta temperaturas menores devido aos efeitos da altitude. Quanto mais elevada a região, menor é a temperatura. Que tipo climático tem maior amplitude térmica? O temperado continental ou o temperado oceânico? Por quê? A amplitude térmica é a variação de temperatura. Então tinha dois aqui. Amplitude térmica. Então, galera, amplitude térmica é essa diferença, essa variação da temperatura do dia para a noite, por exemplo, do outono para o
Então, a amplitude térmica é essa variação da temperatura. Por exemplo, do verão para o inverno, qual o tamanho dessa variação? Do dia para a noite. Então, a amplitude térmica é a variação, né? A diferença da temperatura menor para a temperatura maior. Então, estou perguntando que tipo climático tem maior variação de temperatura, né? O temperado continental ou o temperado oceânico. Por quê? Vai ser o temperado continental, galera. Por quê? Porque o temperado continental, as massas de ar que tem nele vai esquentar muito rápido, mas essa temperatura, por exemplo, não vai conseguir manter. Por quê? Porque tem pouca umidade no ar. O que controla a temperatura no ar é a umidade. Então, as áreas que têm climas com mais umidade na atmosfera, no ar, ele vai ter uma amplitude térmica menor, porque a temperatura vai se manter mais elevada, por exemplo, por muito tempo. Se você mora numa área litorânea, por exemplo, na beira do mar, igual o Rio de Janeiro, por exemplo, você vai perceber que no Rio de Janeiro, o dia que estiver muito quente, vai dar 10 horas da noite, 11 horas da noite, ainda vai estar muito quente. O ar vai estar muito quente. Por quê? Porque o ar está carregado de umidade, e esse ar carregado de umidade, ele vai ser capaz de manter essa temperatura elevada por mais tempo. Num deserto, por exemplo, a temperatura chega a 50 graus durante o dia, à noite ela cai bruscamente. Por quê? Porque esse ar, essa atmosfera do deserto, ela não vai ser capaz de manter essa temperatura. Bacana? A respostazinha tá bem simples aí no livro aí. Vocês dão um pause, corrige direitinho. Depois segue aí. 3. Com base no climograma, caracteriza o clima polar. Então a gente tem que ir no climograma da página anterior, né? Do clima polar. Lembrando que a gente está falando aqui, galera, da Eurásia, que é do hemisfério norte, né? Então o verão lá é invertido em relação ao nosso verão aqui. Então o que a gente pode notar sobre o clima polar aqui? A gente vai ter temperaturas baixas durante o ano todo, certo? No verão você vai ter um aumento de temperatura, mas não chegando a mais que 10 graus. E você vai ter um aumento da pluviosidade, ou seja, um aumento da quantidade de chuva durante o verão. Porém, nota-se que a precipitação, a chuva durante o ano inteiro, mas pouca chuva durante o ano inteiro. Tá vendo essas médias aqui, ó? Nunca vão passar de 100 milímetros durante o ano. Então a gente percebe que chove durante o ano, com aumento, um pequeno aumento na época do verão, a temperatura baixa praticamente o ano inteiro, com uma pequena variação para mais durante o verão, beleza? Vou ver a respostazinha aqui. As chuvas são constantes durante o ano, mas os volumes são baixos, sem ultrapassar 90 milímetros ao mês. As temperaturas são baixas, ficando positivas apenas no verão, quando o solo degela. É um clima bastante rigoroso, ou seja, um clima onde você vai ter a difícil fixação humana ali. Você não vai ter grandes cidades nessa região, porque o clima é um fator muito limitante, beleza? Então, galera, vamos terminar de corrigir as atividades aqui ao final do capítulo aqui. Observe novamente o mapa de relevo da Eurásia, página 38. Tentando antecipar a distribuição das planícies, dos planaltos montanhosos. Em relação a essa disposição de relevo, apresente um aspecto positivo e um negativo para o assentamento da população. Então aqui a gente já falou sobre relevo, né? As formações de relevo muito acidentada, seja grandes áreas de depressões, grandes acidentes, né, de relevo, grandes montanhas, altas montanhas, vai dificultar a fixação humana. No entanto, áreas de planície, onde a gente vai ter áreas navegáveis, principalmente próximos a rios, a gente vai ter grandes ocupações humanas, né? 2. Os países da Eurásia dispõem de fatores geográficos favoráveis ao desenvolvimento das atividades econômicas, de que maneira os aspectos físicos favorecem a circulação interna de produtos e comércio internacional. Então a gente tem a Eurásia, principalmente na Europa ali, um continente muito recortado, com muitas possibilidades de fazer transporte marítimo pelo oceano, além do aproveitamento dos rios, né, como meio de transporte aí. Observe o climograma. Então o climogramazinho aqui, ó, de Grécia, a gente percebe aqui que os meses mais chuvosos são os meses de inverno, não é isso? De janeiro, dezembro, a partir de novembro até janeiro, os meses mais chuvosos.
E no verão, no caso do hemisfério norte, a gente tem tempo mais seco e temperaturas mais elevadas. Caracteriza o tipo climático apresentado no climograma. Esse é o clima mediterrâneo, né? Verões quentes e secos, invernos ameno e chuvoso. Com base no que você estudou deste capítulo, formula uma hipótese para identificar o clima que se relaciona e as sequências da imagem. Então a gente tem aqui o clima temperado e a gente tem aqui, galera, as estações do ano bem definidinhas aí, tranquilo? Muito bem. 4. Se a Eurásia se encontra em um único bloco rochoso, por que foi dividida em dois continentes? Que critérios foram utilizados para essa divisão? Então a gente falou lá no início da unidade, né, que a Eurásia é uma única massa continental e ela vai ser dividida justamente por conta dos aspectos históricos e culturais de suas populações. A gente está falando aqui sobre a utilização dos montes Urais, o Rio Ural, o Mar Cáspio e o Mar Negro como marcos naturais divisórios aí das duas porções aí, da Europa e da Ásia. Assinala a sentença sobre os aspectos físicos da Eurásia e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, justifica as alternativas falsas. O território euroasiático está localizado em sua maior parte na zona climática temperada do norte do Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Então eu vou comentar com vocês só sobre as duas aqui, ó. O relevo dos planaltos é predominante, o relevo de planaltos é predominante na Eurásia, não é, galera, predomina as planícies, com as mais elevadas cordilheiras de montanhas do mundo nas zonas polares norte. Nem tem o predomínio de planaltos e nem essas cordilheiras aqui estão nas zonas polares norte. O tipo de relevo predominante na Eurásia estão as depressões situadas à margem dos grandes rios. Não, a gente tem aqui o predomínio de planícies. Bacana? Aqui a perguntinha aqui, ele vai ler um textozinho, não vou ler para não ficar extenso, e vai para você assinalar que tipo de vegetação, que tipo de bioma essas características que se refere. A resposta é tundra. O que poderia ser confundido aqui seria tundra e taiga. A diferença de tundra para taiga é que tundra a gente tem praticamente uma ausência de vegetação, tipo de árvores na vegetação. Ao passo que em taiga a gente vai encontrar pode ser que encontre aquelas árvores tipo pinheiro, né? Na questão 7, nós temos aqui Londres, no Reino Unido, e Varsóvia, na Polônia, localizam-se um pouco ao norte do paralelo de 50 graus ao norte. Nessa faixa de latitude, as duas capitais estão submetidas respectivamente aos climas. Letra A, temperado e frio, frio e polar, temperado oceânico e temperado continental, temperado oceânico e frio e temperado continental e polar. Então a resposta é temperado oceânico e temperado continental, conforme vocês podem perceber. Se vocês observarem no mapa, vocês vão ver que o Reino Unido, a capital Londres do Reino Unido, ela está localizada em uma área próxima ao oceano, enquanto a capital de Varsóvia, na Polônia, ela está no meio do continente, né? Então por isso que Londres vai receber influência das massas de ar úmidas do oceano, enquanto Varsóvia vai receber influências das massas de ar secas do interior do continente. Então, se eu perguntar para vocês nessa questão aí, se eu usar essa mesma questão, eu perguntar qual das duas capitais, Londres ou Varsóvia, vai ter a maior amplitude térmica, qual seria a resposta? A resposta seria Varsóvia, que é onde você vai ter menos influência da umidade relativa do ar. Onde você tem mais incidência de umidade relativa do ar, você vai ter uma menor amplitude térmica, ou seja, as temperaturas vão variar menos. Onde você tem um clima mais seco, as temperaturas vão variar mais, as mínimas e máximas vão variar mais. Bacana? Então vamos para a questão 8 aqui. Esse rio é de extrema importância para o povo indiano, tanto por suas águas servirem à comunidade, como por sua representação religiosa e cultural. Assim como o Nilo, no Egito, esse rio deságua em um delta e carrega consigo a cinza daqueles que foram cremados, conforme a tradição indiana. O texto trata do rio Hindu, Amarelo, Tennessee, Ganges ou Gargara. É o rio Ganges, pessoal. O rio Ganges ele tem uma influência muito grande para a religião hindu, né? Os hinduístas acreditam que o rio ele vai carregar as impurezas, vai levar os hindus
eles acreditam que a vida ela tem um curso como um rio, né? Então quando você lança o corpo ali, a vida vai seguir o seu curso natural, que é como eles enxergam que as pessoas vão renascer de novo, tal. A gente não sei se vocês já estudaram, mas senão a gente vai estudar sobre essas religiões aí. Devido à grande quantidade de países da Europa e as diferenças entre eles, é comum regionalizar o continente para melhor estudá-lo. Sobre a região denominada Europa Oriental, analise a alternativa que apresenta a principal característica dos países que a compõem e um exemplo de países que a integra. Nós vamos estudar de maneira mais profunda essa divisão entre Europa Oriental e Europa Ocidental. Né? A respostazinha, conforme vocês veem, é a letra E, ex-socialista, como a Ucrânia, devido à influência que a União Soviética exerceu sobre a Europa Oriental na época da Guerra Fria. Né? A Europa ficou dividida em duas, a Europa Ocidental e a Europa Oriental, onde a Europa Oriental era influenciada pela União Soviética e a Europa Ocidental influenciada pelos Estados Unidos. Essa divisão, assim como aquilo que a gente já estudou sobre mundo ocidental e mundo oriental, ele não é baseado na localização geográfica, ela é baseada nas influências políticas e econômicas que essas duas potências tiveram à época da Guerra Fria. Lição 10. A respeito do mapa da Europa a seguir, assinale a alternativa que caracteriza a região destacada. Então, que região é essa aí, pessoal? Isso é uma coisa bem importante, vocês conseguirem enxergar o mapa e perceberem de qual localização o mapa está mostrando para vocês. É óbvio que você não precisa decorar cada contorno de cada país do mundo, que isso é quase impossível. Mas, por exemplo, aqui dá para a gente perceber que é a parte sul do continente europeu, né? Você tem a Itália, que você tem a ilha de Sicília, e aqui você vai ter o mar Mediterrâneo aqui. Bacana? Então está pedindo para a gente marcar a alternativa que corresponde a essa imagem, essa área destacada aí. O clima é influenciado pelos Alpes e as precipitações intensas são responsáveis pelas florestas exuberantes. Os Alpes estão localizados nessa região? Sim, estão localizados nessa região sul da Europa e sim. Mas as chuvas, as chuvas que ocorrem ali são ocasionadas por florestas exuberantes? Não, não é. O inverno é ameno e úmido, né? É um inverno não tão rigoroso e úmido, chuvoso. E a seca do verão existe porque a região é influenciada pelas condições atmosféricas do Saara. É essa a resposta, galera. Qual é o tipo, qual é a característica climática dessa região? É o clima tipo de Mediterrâneo. O clima mediterrâneo, que durante o inverno é um inverno mais ameno e chuvoso, e durante o verão é um verão mais seco, influenciado pelas massas de ar quente e seca que se deslocam do deserto do Saara para essa região aí. Bacana? Então a gente fica por aqui nessa correção. Essa semana a gente vai ficar só na correção dessa atividade e o nosso encontro presencial na terça-feira. Bacana? Fiquem com Deus. Até mais.